Colégio Francisco de Assis do primeiro ano. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Primeiro ano, vamos ver o módulo 15. O módulo 15 fala sobre o arcadismo. Essa é a primeira parte, a nossa primeira videoaula da semana, tá ok? Então, o arcadismo, ou ainda conhecido neoclassicismo, porque ele buscava resgatar os valores clássicos. Você vê nessa pintura, por exemplo, que há uma representação do humano. Então, buscando resgatar os valores clássicos, nós temos uma retomada à razão. Nós retomamos para falar sobre o homem ou o padrão humano, tá bom? Então, o momento histórico é o iluminismo, tá? Que vai ser concomitante um pouquinho depois da Revolução Francesa, tá? O progressivo descrédito das monarquias absolutistas. Isso faz com que a monarquia caia a uma ascensão do capitalismo, e o arcadismo ele representa o primeiro momento em que a burguesia começa, na verdade é o início da burguesia como uma grande orientadora do que viria a ser a literatura, tá? Então aqui tem a decadência da aristocracia feudal, um crescimento do poder da burguesia. No Brasil, o que é muito importante para a gente, estamos vivenciando o ciclo do ouro, né? Em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, ocorre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira que tem uma relação muito próxima aos poetas do arcadismo brasileiro. Tá? Então, o que é o iluminismo? É o uso da razão como meio para satisfazer as necessidades do homem. Tá? Então, aqui, o iluminismo ele trabalha com alguns lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não sei se vocês vão se lembrar, esse lema inclusive vai ser utilizado na Revolução Francesa. Não sei se vocês vão se lembrar, mas na videoaula há algum tempo atrás eu falei o seguinte: olha, o Renascimento é o primeiro momento em que a gente vai ter um questionamento da igreja. Esse questionamento é um pouco mais forte no século XIX, no Iluminismo, no século XVIII, e esse questionamento ele só vai se concluir no século XIX, que é quando a ciência de fato ganha o protagonismo que ela tem hoje perante a religião. Mas isso foi construído ao longo de um tempo, ao longo do processo, é um processo de muitos séculos, tá? Essa aqui, o iluminismo, é o segundo momento em que você tem um questionamento da igreja. Então aqui, ó, o laicismo. O Estado e a igreja devem ser independentes, e as funções do Estado, como a política, a economia e a educação, devem ser exercidas por leigos, quem não tem qualquer envolvimento. Perceberam? A igreja ela perdeu um pouco mais do poder que ela tinha, tá? O liberalismo, tá? É uma política que vai defender os direitos civis, a igualdade de oportunidades, e o empirismo, tá? Que, ou seja, você tem uma corrente filosófica que atribui a experiência sensível à origem de todo o conhecimento humano. Eu só posso considerar conhecimento aquilo que é atribuído através da ciência. Então, o movimento, pelas características que nós vimos aqui, é um movimento que configura muito mais uma racionalidade no âmbito histórico do que emoção. Então é um movimento puramente racional. Então a razão vai prevalecer sobre a emoção, diferente do Barroco, que a emoção prevalecia sobre a razão, tá? Aqui ainda tem o mito do bom selvagem, tá? Escrito por Rousseau, representava o homem que não havia sido contaminado pelas ambições e os vícios marcavam. Daí a ideia de que a felicidade estaria no contato com a natureza. Então olha só, o mito do bom selvagem nos diz que é a sociedade que vai corromper, as relações sociais que vão corromper esse homem. Então o homem puro, a felicidade pura estaria onde? No campo. Daí vem uma outra característica do arcadismo, que é a valorização da vida no campo. O arcadismo também é um movimento bucólico, ou seja, que busca essa vida no campo, essa vida interiorana, essa paz no campo. Tá bom? Aqui o mito do bom selvagem no cinema é o filme A Lagoa Azul, que mostra justamente esse crescimento longe de uma sociedade, constrói a imagem de dois indivíduos puros, né? Características do movimento: tem o gosto pelo soneto ainda, lembra que eu falei lá atrás, olha, o soneto vai ser marcante, então ainda temos o soneto. O bucolismo, movimento bucólico, valorização do campo. Aí tem o pastoralismo, que vai valorizar aqueles pastores da antiguidade, os pastores de ovelha. Então, os poetas, árcades, eles sempre vão se referir a pastores, e a elementos também, neoclassicismo, certo? A elementos da antiguidade
clássica, elementos gregos e greco-latinos, né? Gregos e latinos. Alguns conceitos, aí, relembrando que é greco-latino, fugere urbem, fuga da cidade. O poeta ele foge da cidade, busca no campo. Carpe diem, a tradução literal seria colher o dia, mas a gente entende como aproveite o dia, esse é aproveitar o dia, desfrutar do dia de hoje, porque o dia de hoje não mais se repetirá. Essa noção também a gente tinha um pouquinho no Barroco, mas o Barroco gerava nele uma dúvida, ele ficava questionamento, colocava ele entre a cisão carne e espírito. Aqui não tem mais essa divisão, aqui ele quer aproveitar e desfrutar da vida que ele tem agora. Os poetas árcades, eles são muito mais tranquilos e racionais, tá? Inutila troncate é cortar o que é inútil, cortar o que não serve, tá? Áurea mediocritas é a vida pobre materialmente, mas rica em realizações espirituais. É a alma pura, a alma serena. Locus amoenos é a busca por um lugar ameno. Eles também utilizavam pseudônimos, ou seja, nomes falsos. Por exemplo, aqui no Brasil, o Tomás Antônio Gonzaga é o Dirceu, o Glaucésio Saturno, na verdade o contrário, né? O Cláudio Manuel da Costa, ele escreve com o pseudônimo de Glaucésio Saturno, e o Tomás Antônio Gonzaga ele escreve com o pseudônimo de Dirceu. E o convencionalismo amoroso, o amor como convenção. O poeta fala muito de amor, mas o amor árcade não é um amor, não é aquele amor puramente emocional, é um amor sobretudo racional. Eu sempre cito o poema do Tomás Antônio Gonzaga, que ele fala assim: eu, Marília, não sou nenhum pastor que viva de guardar alheio gado. Olha como ele está dizendo para ela que ele tem posses, ou seja, você deve me amar porque eu tenho condições, certo? Então é um amor racional. Nós ficamos por aqui. Essas são as primeiras características, as características iniciais do arcadismo. Na próxima videoaula eu vou aprofundar um pouco, vou falar mais do arcadismo brasileiro, de como esse movimento se desenvolveu no Brasil, tá ok? Até lá, um grande abraço a todos.